Agora é melhor, né? E aí, cara, quanto tempo, hein? Cara, quantos anos, Diego? Fala pra gente. 8. 8 anos de formado já? 8 anos. Que isso? E eu fui um dos seus professores do meio ali. Não foi nem o professor do final do curso. Foi um professor de meio, né? Não foi? Foi. Mas foi também quase o meu orientador, né? Me deu uma Quase, força tremenda, cara. quase na Sério. trave. E me deu a Legal. ponte que eu precisava. Ai, que Foi bom. sensacional. Porra, legal. Te explicar aí, agora que eu estou te vendo, te explicar um pouquinho do projeto. Eu fiz com o Paulo semana passada, né? Conversei com ele sobre tudo na vida e sobre o que ele fez. E o intuito é resgatar justamente isso. A gente está em 2021, em plena pandemia, eu estou com os alunos online, e saber o que meus alunos estão fazendo depois de 9 anos. Eu fiz 9 anos do IESB agora, esse mês de setembro, né? Logo no iniciozinho, fiz 9 anos. Então, eu falo, cara, que essa molecada está fazendo? Tenho 2 anos de Anhanguera Uniderp para trás aí, então fiz 11 anos de sala de aula. É um bom momento para ter o que você falou, aquele retrato, né? Ver as duas perspectivas, saber o que vocês estão fazendo. Então, obrigado por ter topado. Claro, cara, é um prazer. Que isso, é uma honra poder encontrar assim. Você, com certeza, foi um dos professores que marcou. Ah, é Com legal. certeza. Que bom, porra, que bom ouvir isso. E aí eu queria dar início te ouvindo mesmo. Nesse primeiro momento, saber como é que era é, teu acesso à faculdade antes, as suas perspectivas antes de faculdade e como é que você entrou, a escolha do curso, se era tudo aquilo que você imaginou, se não era tudo aquilo, qual a sua relação com o meio acadêmico e como eram as suas expectativas. Cara, novamente, boa noite. Boa noite para quem for assistir esse vídeo, Legal. essa troca, esse bate-papo sensacional. Então, Lucas, engraçado, eu comecei o curso em 2007, só que antes de começar o meu curso, eu comecei na Católica, e Legal. aí não tinha nenhuma bolsa, fui para fazer a grade aberta, porque eu até compartilhar isso é engraçado, eu ganhava R$ 450, Porra, e eu juntava o dinheirinho, eu fiz a minha matrícula com as economias, minha namorada foi comigo, minha esposa hoje, enfim, a legal. gente foi, e eu fui fazer a inscrição na Católica. E aí era muito pesado, na época não dava para mim ainda, e aí eu fui fazer o ProUni, consegui uma bolsa de 50% no IESB, né? E aí no IESB, eu fiz um semestre na Católica e fui para o IESB. Mas assim, falando um pouco antes disso, eu olhava assim a questão da graduação como uma coisa bacana, mas era uma coisa muito distante da minha realidade. Então, eu queria me formar, queria, mas era uma coisa muito distante. Então, hoje eu olho para trás e falo assim, talvez se eu tivesse a condição financeira, a condição, a maturidade, né, o que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse escolhido a administração, Teria, talvez. teria Eu feito. escolhi a administração porque era um curso geral que te abre portas para muitas coisas, né? Você vai fazer contabilidade, você está na contabilidade, administração você vai poder trabalhar com as finanças, você vai poder trabalhar com compliance, você vai trabalhar, é uma Marketing. infinidade de possibilidades, é uma Em, infinidade, em diversos né? lugares também, né? Centro de ensino, Então, hospital, fábrica, serviço. qualquer coisa. Então, assim, com certeza, naquele momento eu escolhi é, a administração porque seria talvez uma possibilidade maior de eu conseguir me alçar no mercado. Uhum. Então, foi isso Ter e pronto, oportunidades, né? pela oportunidade naquele primeiro momento. E assim, eu não me arrependo. O curso, ele me abriu portas. Eu lembro que eu me inscrevi para a faculdade e eu fui participar de um processo seletivo que pedia que a pessoa tivesse pelo menos com o curso em andamento. E aí eu Uhum. fui fazer o
também como um incentivo por conta dessa vaga de emprego para assistente. Eu acho super legal olhar essas coisas para trás, enfim. É E aí, legal, é legal. encontrar, Imagina, é, desculpa te interromper de novo, Diego, mas imagina a gente vendo isso aqui daqui uns 10 anos. Deve ser legal. nossa, cara, com certeza. E aí, assim, foi fantástico. Lá dentro do próprio curso, eu acabei me identificando muito com a área de RH. Amo a área financeira, acho muito fera. Tenho alguma facilidade com os números, mas também gosto muito da área de pessoas. Enveredei por essa área. E assim, aí saí do curso, né? Terminei em 2013, no meio de 2013. E em seguida eu já engatei numa pós em gestão estratégica de pessoas, em uma outra IES. Então, eu fui tentando galgar ali cada degrau numa situação, nas possibilidades. E hoje eu estou enveredado ali, eu estou bem alocado no RH. Mas, com certeza, respondendo a sua pergunta, o curso, com certeza absoluta, me possibilitou. É uma realidade. Eu vejo, Lucas, assim, eu converso isso muito com o pessoal lá do meu trabalho, às vezes com a minha esposa. Falo assim, antes, o ensino médio era a sua base. Assim, Uhum. quem tem ensino médio, tudo bem, você vai conseguir um bom emprego. Hoje, eu não vou falar que o ensino médio não dá conta. Talvez, eu acho que a gente está num momento de transição em que o ensino superior, a graduação por si só, ela já não está mais contando tanta coisa. Dependendo do nicho específico de uma certa área, tecnologia, vamos lá, TI mesmo. Uhum. É o cara que tem somente uma formação de TI e ele não tiver certificações atualizadas ali o tempo todo, às vezes ele está vendido. Mas, graças a Deus, a graduação em 2013 me abriu muitas portas. Ah, que bom. Você falou do salário aí. Esses dias eu encontrei uma chefe minha da Varig. Tive a oportunidade de fazer estágio e pensei e penso muito parecido com o que você relatou. A administração, você não fica sem estágio, você não fica sem emprego, sem oportunidade durante, né, o curso. Se você se qualificar e fizer boas escolhas, você vai se tornar um grande profissional com muitas possibilidades, tanto em Brasília quanto fora, e principalmente fora. Quem gosta da iniciativa privada, quem gosta, né? E eu lembrei que ela falou assim: a Varig está pagando o pessoal que era antigo, que ficou sem pagar, porque ela tinha decretado falência, e sai, né, o ajuizamento com a venda do patrimônio da Varig, a Bolsa Salário. E eu tinha ficado sem receber, cara, meu vale, minha bolsa, auxílio. Eu trabalhava lá, acho que 6 horas por dia, ganhava 300 e poucos reais. E aquilo para mim era a maior satisfação do mundo. As coisas, mano, 300 e poucos reais de bolsa, eu soltava fogos de artifício e ainda fiquei sem receber, porque a companhia faliu, né? Mas é isso, é isso. E durante o curso, Diegão, foi bom? Foi aquilo que você esperava mesmo? Você falou da área de finanças, citou um pouquinho de compliance, está na área de RH, está colocado na área de RH, que é a tua carreira, tua pós-graduação. Como é que foi essa descoberta ao longo do curso? Como é que você falou assim, cara, é aqui que eu acho que eu vou me dar bem, e hoje se deu bem? Vamos lá. O curso, eu lembro de professores que marcaram o curso mesmo, tanto positivamente como negativamente. Então, assim, os negativos eu deixo assim, negativos no seguinte aspecto, talvez um pouco superficial, mas não tem como você conseguir ser perfeito em tudo, né? A gente, o curso, enfim. Mas eu lembro das aulas que você ministrava lá, é uma aula gostosa, é uma aula. Hoje eu estou no Estrito e o meu tema para seguir vai ser gamificação dentro da área de educação. Então, eu via tuas aulas lá atrás, eu olho para trás, era uma aula que desconstruía esse paradigma do ensino tradicional, onde você senta todo mundo enfileirado, aquele negócio quadradinho. Então, a tua aula me traz essa lembrança de ter uma roda, de você poder bater aquele papo, fazer aquela coisa diferente. Isso me marcou.
o professor Diafo, que eu não lembro o nome dele, Adilson, não sei, a professora Priscila do RH, sensacional também, professor Walter do Direito, eu tive bons professores dentro do IESB, sensacionais, que me marcaram. Até hoje eu tenho um contato, por exemplo, com o professor Walter. Mas, enfim, e diga-se de passagem só, a professora Márcia, que ela me deu aula no IESB, tá dividindo cadeira comigo no mestrado, é um barato isso. Legal, velho. É isso, assim, a questão do curso, dos professores, eles me ajudaram muito. E aonde clareou que sua área era RH ou essa Sim. parte de educação de pessoas? Isso você já tinha desde que era novo ou em algum momento você despertou? Porque é uma fase difícil, né, Diego? Você pensar em alguma coisa assim, e falar, cara, para onde eu vou, né? O que eu tenho de afinidade? Eu comecei a me identificar com a área de RH, eu estava trabalhando nessa empresa, numa empresa jurídica, e estava no segundo semestre, quando eu me startei isso, porque o meu gestor era engraçado. Quando ele tirava férias, eu ficava feliz, eu falava, nossa, vai embora, cara, que eu não quero te ver, que bom que eu tô de férias de você também. E era difícil, mas o que eu vi, assim, depois eu olhei para trás e pude ver que o cara conseguiu me esticar, ou seja, ele conseguiu me desenvolver enquanto pessoa. Você pega uma pessoa de um jeito, você lança sementes nessa pessoa, você transforma. Eu pensei, cara, como você pode transformar pessoas? Hoje eu olho para trás e falo, você pode transformar pessoas em qualquer posição que você tiver. Posição que eu falo em carreira. Você é um gestor de finanças, qualquer lugar você vai conseguir transformar. Mas eu vinculei muito a RH, desenvolvimento de pessoas mesmo. E aí pronto, foi nesse ponto ali, no segundo semestre, mais ou menos. E aí logo em seguida, eu não lembro, eu peguei a matéria com a professora Priscila, Maria Priscila, alguma coisa assim, Priscila Maria. Sensacional a forma como a abordagem dela. E pronto, dali eu fui enveredando. Enquanto eu estava na graduação, eu não atuei com RH, eu estava só com financeiro mesmo, mas eu sempre pensava por esse lado. E aí eu fiz a pós, justamente para poder me dar um pouco mais de condição para eu poder buscar alguma coisa no sentido de RH. Fez a primeira pós, lato sensu, em Fiz RH. Isso, eu fiz um MBA em gestão estratégica de No pessoas, IBMEC. logo Fez no IBMEC. IBMEC, não foi? Foi. Eu não ia falar o nome, porque eu não sei como é que tá esse negócio, mas se pode falar o nome Pode. Isso do aqui IBMEC. é um papo nosso. Aqui não tem patrocinador, incentivador, não tem ninguém por trás, não. Isso é meu mesmo, assim, meu registro, minha memória. Pode falar IBMEC com gosto. IBMEC. Fiz Porque IBMEC. já você vai falar que está na Católica, que está trabalhando na Católica, que está fazendo É isso mestrado, pode arrochar. E aí foi muito boa assim, a experiência lá. É totalmente diferente, você sabe melhor do que eu, é uma visão muito mais prática, né? Uma troca de experiência, de figurinha no lato sensu. E aquilo lá também me ajudou muito a abrir portas. Na época, eu ainda estava trabalhando com financeiro, só que aí eu dei minhas próprias escapulidas no trabalho. Eu era financeiro, mas eu sempre que dava, eu tentava dar um treinamento, trazer benefícios para dentro da empresa. Eu já trabalhei numa empresa terceirizada junto à NTT. Então, aí ali eu já dei minhas escapulidas. E engraçado, ele logo na frente deu um salto bem interessante. Eu fui demitido, e no dia da morte do Eduardo Campos, inclusive. E aí, no dia seguinte, eu pensei, eu preciso enveredar. Se eu quero entrar no RH, eu preciso fazer algum esforço. Eu tinha meu seguro-desemprego. Eu pensei, eu vou trabalhar, esqueci o nome, gratuitamente. Vou trabalhar De voluntário, voluntário. trabalho voluntário, numa consultoria chamada Soma Desenvolvimento. E aí lá é uma consultoria que trabalha com recrutamento e seleção. Então eu fui para lá. Consegui, fiquei 6 meses. Falei, cara, é ali que eu consigo. 6 meses. Como Trabalhei voluntário, como sem, rece voluntário. sem receber Nada, nada, depois de ter zero. sido demitido.
Sim, eu pensei, vamos ter que fazer. A empresa permitiu a sócia lá, a Rosemary, e aí eu falei, olha, eu venho trabalhar meio período, e aí eu venho, pago minha passagem e tal. Então eu vinha, era no plano, eu morava em Taguatinga, e eu ia todos os dias, segunda a sexta, período da manhã, de 8 às meio-dia, estava lá, e pronto. Assim foi a experiência. Foi sensacional. Eu Mas peguei essa. deixa eu te interromper aí. Você tinha algum contato? Você foi pelo LinkedIn? De onde é que Não. você tirou essa ideia? Porque hoje em dia é difícil você trazer, por exemplo, um estagiário aqui pagando ele para ele vir trabalhar. E você tirou isso de onde, Diegão? Ó, eu já conhecia essa sócia lá da Soma, e aí eu falei para ela, olha, eu fui demitido e eu amo RH e eu quero entrar, mas como é que você entra numa empresa de RH se você não tem experiência? As Legal, hein? pessoas te pedem experiência. Então eu quero vir trabalhar aqui, quero aprender os processos e tal, e de graça. Eu venho, minha passagem não precisa me pagar nada, eu venho. E aí, pelo menos, esse período aí, desse período de seguro-desemprego de 6 meses, ou enquanto eu não me arrumar em um outro local, mais dentro da área de RH. Tanto que, como lá é uma consultoria de recrutamento, de posicionamento, né, apareceram vagas de finanças para mim. Só que eu recusei. Falei, não, eu vou segurar. Eu quero ver se eu consigo essa área, essa vaga na área de RH. Sem estar Eu não estava recebendo. sem receber nada. E eu pensei assim, não, eu não estava muito preocupado em receber um Corajoso. salário alto. Eu falei, eu quero entrar. Se for para entrar recebendo um salário mínimo, eu entrei. Eu preciso entrar na área. E aí, Legal. assim, eu fui seguindo até o ponto que estava acabando o meu seguro, desemprego. Eu fui para uma viagem e aí, quando eu estava voltando dessa viagem, uma consultoria me ligou para me oferecer uma vaga para trabalhar no RH. Legal, cara. Legal. Eu estou travado para você? Não, eu tô. Você travou, mas está seguindo. Eu vou seguindo aqui. Não Pode tem ir. problema não. É. E aí, assim, apareceu essa oportunidade, eu fui, trabalhei no... Mas eu não sei se era para falar nessa parte aí agora já. Você me perguntou ali, eu te falei como é que foi para enveredar. Pode Mas, seguir. Pode sim. aí eu fui para essa consultoria, é a Plano Consultoria, é uma empresa que fica aí no Plano, uma empresa de médio porte, que trabalha muito com projeto para o governo. E aí lá eu fui, já entrei, conversei com um cara e falei, olha, eu venho mas gostaria de vir para trabalhar como analista de RH. Você se importaria com essa posição? E ele falou, não, pode vir para trabalhar como analista de RH. Pô, que E aí, para bacana. mim, aquilo para mim foi muito importante, porque aí eu já ia pegar uma posição, querendo ou não, no mercado, onde um recrutador olha, bater o nome de analista, faz diferença. Infelizmente, faz a diferença ainda. E aí eu fiquei lá 1 ano e meio, trabalhando lá, descobrindo algumas coisas. A empresa não tinha uma estrutura de RH formada, uma empresa familiar, nesse aspecto, era totalmente voltado para resultado, mas resultado financeiro. Então, eu não tinha esse olhar. Foi quando apareceu para mim a oportunidade lá na Católica. E aí eu, sem sombra de dúvidas, eu falei, vou embora. Vou embora por vários motivos, porque eu tinha ali uma oportunidade de dar sequência nos estudos, eu pegaria um RH estruturado, então eu conseguiria aprender muito mais. E, de fato, eu saí para ir para a Católica em julho de 2016 e até hoje estou lá. Sensacional. Você me perdoe porque eu estou tentando reaparecer. Deu um pau aqui, velho. Eu estou sem web mesmo, ó. Eu tentei Sem problema. a minha web, tentei a câmera do Note e não foi. Não tem Incrível, mas problema, não. tudo A bem. gente segue? Como é A que é? história é boa, fica você aí como
como um destaque que merece, né? Eu que estou te Cara. indagando aqui. E você foi para a Católica, num RH estruturado, e os seus medos aí, o Diegão, fala para mim, era aquilo que você imaginava, era aquilo que você pensava, você fez aí esse processo de voluntariado, topou o risco, né? Sem ganhar, com o intuito de aprender e se desenvolver. E aí eu te faço duas perguntas na realidade. Primeira, é o suporte da família. Você tomou uma decisão importante, você menciona a sua esposa aí por mais de uma vez, ela já apareceu nessa história ali duas vezes, né? Por cima, minha esposa me deu apoio nisso, minha esposa aquilo. E eu queria saber o suporte da família para essa decisão e as expectativas diante de um desafio de uma área que você não conhecia, porque era o menino do financeiro, né? Era alguém que estava alocado no financeiro. Como é que foi isso? E assumir uma católica, né? Acredito que são muitos funcionários, muito treinamento, muita folha de pagamento, muita tributação. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Eu falei da minha esposa ali 2 vezes, para falar a verdade, eu não posso, assim, eu ficaria aqui um tempo maior se fosse para puxar a sardinha para o lado dela, porque, para falar a verdade, foi ela que me incentivou a fazer a bolsa, o ProUni, para poder, o Enem, para poder ter a bolsa, foi ela quem fez minha inscrição, foi ela quem me ajudou a ir lá na Católica, foi ela quem me deu esse suporte, esse apoio, esse, esse empurrão para eu poder seguir, para eu poder ir. Então, para falar a verdade, ela sempre me apoiou demais. Para falar a verdade, eu Muito falo legal, que hein? Deus é sensacional, cara. Eu sou muito grato. Antes eu agradecia somente a ela, mas eu falo, não, foi Deus que me colocou, então agradeço aos dois. E, claro, ela me deu todo o suporte, sempre. E a mãe dela, a minha sogra, é, ela tem esse know-how muito forte de posicionamento, de mercado, até de fazer avaliação comportamental, aquele DISC, para saber que perfil que você tem, Legal. te dá um norte de profissão. Então, a gente conversou, eu converso muito com ela, com a minha sogra, para a gente ir estudando, analisando o que cabe, o que dá, o que não dá no mercado, é, as oportunidades, se dá, se não dá, se vale a pena correr o risco, se não vale, dar um passo para trás para dar dois para frente, enfim. Então, esse suporte eu tive. O suporte da família, materno e paterno, eu sempre tive, pelo lado muito emocional ali, pelo acolhimento. Se desse errado, eu estava ali, estava em casa. Então, graças a Deus, eu fui muito privilegiado de ter essa oportunidade, porque eu sei que pessoas nessa condição que eu tive ali são raras, né? É uma fatia muito pequena da nossa realidade no país, infelizmente. Mas eu tive esse amparo e o financeiro eu nunca larguei, para falar a verdade. O financeiro ele ainda está em mim, tanto que eu mexo com orçamento dentro da Católica. A parte de estudo, de viabilidade financeira ali dentro, questão de demissão, de admissão. Hoje mesmo eu estava mexendo lá com o orçamento de despesas gerais administrativas para o ano que vem. Então, o financeiro nunca largou, nunca larguei. Fora que eu faço alguns freelas por fora também de financeiro. Legal. Lá na Católica, claro que isso tudo que a gente tratou aqui dá medo, porque você não sabe, né? Você vai ficar 6 meses parado aí trabalhando de graça, você não sabe se vai dar certo ou não, enfim, são muitas incertezas. Mas eu aproveitei aquele momento que eu podia me jogar. Eu não tinha filho, não era casado, ainda estava ali debaixo da saia da minha mãe, entre aspas, eu não ia passar fome, não ia ficar sem teto, então ainda tinha uma família ali para me dar esse amparo. Legal, Eu corajoso. aproveitei, eu aproveitei e fui, e deu certo. Claro que a sorte, ela encontrou ali, eu encontrei a oportunidade, e o meu esforço, acho que foi recompensado por isso. Então, eu fui para a Católica. Era um desafio imenso, também dá medo, porque é uma instituição muito grande, né? Uma instituição na época que eu entrei, ela estava com aproximadamente 1.400
colaboradores, entre administrativos e docentes. Então, é uma casa muito grande, é uma casa complexa, né, com muitos processos, e isso agregou demais, demais mesmo. Eu entrei lá como assistente de DP, e aí, veja bem, né, eu dei um passo para trás para dar dois para frente. Eu estava como analista na última empresa, participei do processo seletivo, e aí a gestora falou, olha, a gente tem uma vaga para analista, mas eu quero que você entre como assistente. De DP, eu falei, olha, definitivamente, DP não é a minha praia. Não é a minha praia. Mas, tudo bem, desde que eu consiga migrar para a área de treinamento, que é o meu objetivo. Legal. E aí, assim foi. Fiquei 6 meses, como se fosse uma experiência, e aí, em dezembro, eu migrei para a área de treinamento, e aí fiquei como analista. E aí, pronto, dali eu segui com treinamento, e aí tudo que cabe ali dentro, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, endomarketing, o levantamento das necessidades de treinamento, onboard, pesquisa de clima, já falei, entrevista de desligamento, Pô, legal. Recolocação. PDI, assim, aí vai uma infinidade de coisas. E, claro, como a equipe é uma equipe enxuta, na hora que aperta, eu também faço o processo de recrutamento e seleção, tanto para professor como para administrativo. Fechamento de folha, como a católica, ela é uma unidade, tem um grupo maior, uma mantenedora, que Aham. cuida de outras instituições de ensino, tanto superior como do ensino básico. E a católica faz parte desse grupo. Então, a gente faz todo esse meio de folha de pagamento e passa para a mantenedora da gente, a UBEC, finalizar. E aí, claro que quando aperta o trem, a gente cuida também ali para poder tocar essa parte. Legal. Mas é muito interessante, o aprendizado ali foi único, e ainda continua, né? Está sendo maravilhoso. Porra, muito bom, muito bom. Você cresceu bastante. Quando você fala assim de treinamento, capacitação, além de estar numa grande empresa, além de estar ali na Católica, quais são suas outras ambições? Porque você tem uma noção de empreendedorismo, falou de fazer bico na área de finanças, deve ter um monte de projeto engavetado. Você sonha em quê aí, ô Diegão? Legal. Que você quer aí também nessa área que te realiza? Porque a gente também É, passa muita dificuldade, né? Quando está ali no CLT, né? Tem a rotina, os chefes, enfim. Você tem alguma vontade libertadora de empreendedor, de empreendedorismo, de empreendedor ou não? vamos lá. Esse negócio que você falou da questão da insegurança por conta de ser um seletista, isso é uma realidade, né? Ainda mais a gente que passou por esse processo, que estamos passando, vivendo essa pandemia, É verdade. e isso, a gente sabe que o nicho educacional ele foi severamente castigado, né? Muito. Eu não estou falando da católica, eu estou falando de todas, porque, inclusive, eu mesmo fui fazer desligamento de inúmeros professores, né? Inúmeros. Então, é triste isso. E acaba que não só o nicho educacional, mas muitas pessoas foram demitidas, no mundo inteiro. Então, Uhum. claro, isso aperta, né? É, mas eu tentei sempre ser muito precavido, eu com a minha esposa, então a gente sempre se preocupou com essa questão de fazer uma reserva de emergência. Então, a Legal. gente tem essa reserva de emergência aqui, assim, na pior das hipóteses, a gente consegue ficar aí quase um ano. Se fosse para ficar quase um ano sabático, a gente conseguiria ficar um ano sabático. Então, Entendi. assim, a gente tem a nossa reserva, e isso traz uma tranquilidade para você botar a cabeça no travesseiro e pensar, se não der certo, tudo bem, você vai atrás de um plano B. A gente tem, eu e ela, a gente tem uma ideia, que é muito mais dela do que minha, ela tem a vontade de empreender na área de turismo. Para falar a verdade, ela já tem uma empresa com uma amiga, que chama Amor Travel, e elas fazem consultoria de roteiro para viagens pelo mundo, enfim. Então, elas fazem isso. Que A minha esposa legal. tem tentado me convencer ao longo dos últimos meses
a pegar aí mais sério e largar a vida aí de RH e de CLT e tocar a parte administrativa, financeira e RH da empresa delas. Que legal! É, caralho, eu não sabia. Muito legal, hein? E aí, balançou? Tá balançada? Ela tá por perto aí? Daqui a pouco ela te convence. Não, ela tá no quarto. A minha esposa, ela é advogada e ela trabalha num escritório, Matos Filho, um escritório bem conceituado no país, então ela tá nessa pegada aí ainda, mas está levando muito a sério esse projeto. Ela já tinha tocado, só que com a pandemia, como várias fronteiras foram fechadas, acabou que comprometeu muito essa questão das viagens, né? Então, é um projeto que é ativo, ele tá em stand-by por conta desse momento, Legal. mas está fazendo as atualizações, cursos para a gente seguir. E claro que para mim, eu penso nisso, nessa questão, até para a questão de independência, principalmente de geográfica. Você poder trabalhar, se você estiver no Canadá, se você estiver nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar, você poder trabalhar. Então, essa Legal. independência geográfica a gente preza muito. Seja qualquer birosca, Pirinópolis da vida, você pode trabalhar de lá, você fica à vontade, isso é bom. Uhum. Legal. Temos isso, né, em mente, mas quando eu fui para a Católica em 2017, mais ou menos 2018, eu fiz uma outra pós, fiz uma pós em docência virtual e presencial no ensino superior, e naquele momento eu já queria mesmo abrir as portas para eu poder realizar um sonho que eu não tinha essa clareza há alguns anos atrás. Quer ser Queria de continuar, professor? né? Já era, Diegão. Não é à toa que a gente está conversando. Tu quer ser É, professor, velho. Tudo termina professor. nisso. E, Que legal. Você essa é a fez vontade. após, né, Sim, o estudo complementar em docência e ensino superior e agora está fazendo mestrado. É isso? Para entrar em sala? é isso mesmo. Eu fiz essa pós para poder pegar tanto o viés de EAD como presencial e engatei já direto no mestrado. Então, estou fazendo mestrado em educação e estamos aí, cara. Porra, que Estamos aí. legal. Eu espero ainda estar dando aula no IESB quando você for professor lá. Para mim vai ser um enorme prazer, cara. Você Ah, está para mim também. tá faltando quanto tempo para você terminar aí? A banca é Vamos lá. quando? A É dissertação se ma- apresenta. então, vamos lá. Mais ou menos meio do ano que vem. A minha história é a seguinte. Eu entrei como aluno especial no ano passado, em março. Eu vou fazer um mestrado e vou poder contar para os filhos que eu fiz um mestrado na pandemia, durante a pandemia. Eu comecei em março e fiz as matérias que me eram permitidas até dezembro, quando foi que abriu o processo seletivo para poder entrar como aluno regular. Então, Legal. fiz 3 disciplinas, e aí participei do processo seletivo, passei no processo, e agora, no início desse ano, eu entrei como aluno regular. Fiz mais 3 matérias. A grade curricular, salvo engano, são 11 ou são 12? São 12. Então, fiz mais 3 no semestre passado, incluindo orientação 1. Agora, nesse semestre que eu estou fazendo, é orientação 2, metodologia, e aí é que tá. Eu não sei se eu qualifico no fim desse ano, se eu qualifico no início do ano que vem, mas aí me falta qualificar, defender e as duas outras orientações. E as duas outras orientações. Entendi. Pode ser que eu consiga qualificar e defender até o meio do ano que vem, só que ainda assim eu tenho uma orientação, a quarta orientação. E eu não sei como que vai ser isso lá na Católica. Se eles vão permitir, eles vão me dar o certificado, diploma de mestre, antes de eu ter terminado uma quarta orientação. Mas aí fica assim, será que precisa de uma quarta orientação, sendo que a pessoa já defendeu? Não teria Uhum. sentido.
Então, ainda é uma burocracia que eu ainda não sei como vai se desenhar. Sei que a Entendi. gente está seguindo aí agora. Porra, que legal, eu fico muito orgulhoso. Eu te dou de antemão os parabéns, tanto de estar no mestrado, quanto de ter essa ambição de estar em sala de aula. É uma satisfação enorme para a gente do lado de cá ver alguém querendo topar o desafio da docência. Parabéns. Eu te entendo quando você fala isso. No semestre passado, eu estava tendo uma matéria de educação básica no Brasil, né? E, Uhum. infelizmente, é triste a nossa realidade aqui, quando a gente vai estudar, pegando um pouco mais da BNCC, das leis, realmente você vê, é até triste o cenário da educação básica no país, né? Os professores. Mas eu não sei se felizmente ou infelizmente o meu foco é o ensino superior, realmente docência universitária, Legal. onde a pressão eu acho que deve ser, eu vejo hoje menor do que aquela responsabilidade de você ter que ensinar o beabá para aquela criança, né? E Uhum. esbarrar na estrutura que o país disponibiliza para as pessoas. É, e sem contar que quando a gente fala de educação básica, né, tem outros fatores determinantes de sucesso daquela criança, né? Muitas vezes o único alimento dela é a merenda escolar, muitas vezes ela sofre algum tipo de violência familiar, muitas vezes a família não tem renda, né, coloca ela, ao invés de estudar, para trabalhar, para gerar renda, pai alcoólatra, ela é dependente, né? Ela, infelizmente, ela é vulnerável e com a docência de ensino superior, apesar da gente ouvir isso de muitos alunos, e você vai ouvir, serve para a gente ter um lado mais humano, é, a gente escuta menos, porque eles são mais independentes, né? Estão ali numa faixa etária de busca de emprego, já romperam a barreira do ensino fundamental e médio, então já sabem mais ou menos o que quer ali da vida, então é bom. Você vai se sentir muito realizado. Você não se preocupa com remuneração, né? Remuneração para você é tranquilo. Para falar a verdade, se você parar para pensar, é RH, né? Enquanto você chega a uma posição de liderança e a docência, eu tenho uma impressão disso mesmo. Não conte muito com a remuneração, conte mais com a realização profissional. Exato, é um hobby. É, eu tenho pensado muito como um plano B, continuar o meu trabalho e dar aula uma ou duas vezes na semana. E assim, se nada der certo, a gente vira hippie, é aquele negócio, se nada der certo, estou na aula. Com essa Tranquilo. possibilidade hoje, você pode, o meu mestrado mesmo, ele não é EAD, o meu mestrado é presencial. Só que eu Uhum. tive algumas aulas somente presenciais e por conta da pandemia, minhas aulas são todas teleaula, que como a gente está tendo agora, aqui o nosso bate-papo. Legal. Então, se a minha professora, eu tenho colegas do mestrado que estão no Mato Grosso, em Mato Grosso, é, tem em vários estados, e assim, a aula acontece. Claro. Então, eu vejo quanto é legal esse lado. Então, você consegue estar em Brasília e dar aula em outro estado, você consegue estar num Legal. litoral e dar aula em Brasília, não tem problema. Com certeza, você pode tocar turmas menores, de temas mais específicos, né? Sua esposa com turismo, você cria um curso de milhas com educação financeira e cartão de crédito, vende isso na Hotmart, cria turmas para comprar seu e-book. A educação ela é maravilhosa, o processo de ensino e aprendizagem, principalmente quando ele é prático, você está aí, né, com a área de turismo, com a área de RH, com a parte financeira e com a vontade da aula, o Diego, você vai dar show, cara. Possibilidade de você escrever um best-seller aí, vender, a possibilidade de você gravar videoaulas e vender bem para o país inteiro é muito grande. A docência, a gente fala assim, brincando, eu como docente, se fosse ruim mesmo, eu não tava. São 11 anos que eu tô e não saio, e tento me reinventar. Amanhã eu tenho aula até 11h40 da noite, na quarta aula, porque tem PI, né? Você lembra do PI? PI
Ele é um alongamento da nossa aula, que vai de 7h15 às 10, de 10 às 23h30, 23h45. Então, é puxado, mas é muito gratificante. Como é que você se vê, então, ô Diegão, daqui uns 5 anos, cara, nessa perspectiva de crescimento pessoal, profissional, aula, como é que vai estar? Com certeza absoluta, eu não falo nem de médio prazo. Eu penso que em 2 anos eu já quero estar totalmente inserido na docência. Legal. Almejo, com certeza, um cargo de liderança ali de RH, isso talvez para um médio prazo. Não sei, por conta o cenário ele ainda está meio turvo, assim, não dá para ter muita clareza com o mercado do jeito que está. Então, a gente sabe que, como eu também faço muito processo de recrutamento e seleção, eu sei que o mercado está carregado de gente boa e está desempregado. Então, a concorrência ela acaba sendo muito selvagem. Então, claro, você tem que... Quando a pessoa é boa, ela não fica desempregada, né? Eu não estou desempregado, mas pessoas que possam ter bagagem. Uma coisa é uma bagagem para você entrar no RH, ou numa área qualquer que seja. Outra coisa é você ter bagagem para você poder assumir uma liderança. E essa questão que eu falo de ter bagagem, eu falo pelas experiências que eu tive dentro da própria instituição. Então, teve gente lá que assumiu uma posição de liderança e que, infelizmente, não Desligado. tinha competência, as skills, né, para poder assumir aquilo. A liderança eu vejo com uma responsabilidade muito grande. Não é chegar ali, sentar na mesa, sentar naquela cadeira da posição de uma liderança. É você saber a importância, a responsabilidade de você liderar um grupo, né, de você desenvolver as pessoas, de você guiar aquelas pessoas, botar a mão na massa, carregar essas pessoas. O peso de um líder, ele é muito grande. E as pessoas, talvez, alguns líderes, não tenham essa percepção. Então, assim, resumindo, para você voltando, daqui uns 5 anos eu me vejo numa posição de liderança dentro do RH, me vejo também dando aula no âmbito aí do universitário e, de repente, vamos ver como vai se desenhar esse cenário aí com a minha esposa para eu ir tocando momentaneamente, ele trocando essa figurinha com a consultoria. Legal, maravilha. Porra, muito bom, Diego, falar com você, ouvir sua história, ver essas suas perspectivas. Eu espero que daqui a 5 anos, foi algo que eu falei com o Paulinho. Falei, cara, daqui a 5 anos vamos refazer e rever ou reentrevistar para ver o que a gente conseguiu. E parabéns, parabéns pela trajetória aí, por ter vencido tantas coisas e me ensinou nesse papel de voluntariado. Que isso? Nesse papel de voluntariado que você mandou ali no meio da história, uma aula, velho, uma aula, né? Você está de parabéns. Eu te agradeço, Lucas. Que isso, cara. Foi super gostoso poder falar. Para a gente terminar, se quiser fazer suas considerações finais em relação às suas perspectivas, ou quiser, né, dar um recado, não sei quem vai assistir, mas a gente vai deixar disponível. O que você tem para falar para a gente de consideração final a respeito da área de educação, a respeito do seu projeto, a respeito do país, a respeito da área de recrutamento e seleção? A voz está aí, está com você, está aberto. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade. Acho que esses momentos são únicos, a gente poder reencontrar as pessoas que puderam lançar semente, né, nas nossas vidas. E essa profissão eu admiro demais, essa profissão da docência, e fico feliz de poder conversar contigo hoje, bater esse papo, ver que estou no caminho. De alguma maneira, você está entre os professores que me marcaram de uma maneira positiva, como eu te falei, Legal. pela forma como conduzir as aulas, pelo respeito, por estender a mão lá na hora que eu precisei, na parte final também. Então, tenho uma gratidão muito grande por você, Lucas. E
sobre essa questão da carreira, da profissão, é muito importante as pessoas entenderem que vale o sacrifício, né? Se eu pudesse falar hoje, o Diego de hoje, falar para o Diego lá de 12 anos, com certeza eu falaria, olha, se você quer comprar um carro bonito, se você quer uma casa bonita, se você quer viagens legais, estude, porque é isso que vai propiciar. Você tem que ser alguém diferente, e para você ser diferente, você tem que estudar, você tem que ser o cara, e é isso. Uhum. Então, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de ter feito a minha graduação. É importante a gente também saber o nosso lugar, saber que, na minha opinião, saber que a gente tem que começar de baixo mesmo, né? Começar Legal. um degrau de cada vez, não é achar que a gente vai chegar e vai Botar o pé na mesa. chegar numa posição alta, né? A gente brinca muito com essa questão hoje lá no trabalho, a gente brinca muito com a questão das gerações. Cada geração com essa característica é muito engraçado. Então, hoje a gente já entra e vê muita gente perguntando assim, que dia que é minhas férias? Então, é muito engraçado isso, né? Então, é ter calma, realmente é um passo de cada vez, saber que às vezes a gente precisa desse passo para trás para poder depois dar 2 passos para frente. Isso é muito importante, a gente saber o tempo, cada tempo, né? Ter muita clareza disso. Enquanto você for um auxiliar, é importante ser auxiliar, aprenda, né? Assistente, analista, tentar sempre se empenhar. E olha, eu me olho muito como um produto numa gôndola de mercado. Então, Uhum. enquanto sou seletista, o meu produto, o Diego, ele precisa ser atraente. Legal. Então, o que eu posso fazer para que eu, enquanto um produto, seja um produto atraente? Com Legal. certeza, eu fiz essa segunda pós, o meu mestrado agora, pensando na questão da docência, mas isso tem tem aberto muitas portas para mim. Eu recebi outras propostas, então isso, de alguma maneira, me deixa o produto Diego mais atraente. Legal. Sobre essa questão da educação, é, eu não sei se eu tenho tanta esperança, por conta da influência que a gente tem do governo com políticas governamentais, não, né, políticas de Estado mesmo. Então, a gente vê muito essa fragilidade, temos recursos financeiros que muitas vezes não chegam nas pontas. Então, esse exemplo que você deu aí ao longo do nosso papo, e a gente vê outros também, professores com plano de carreira, e o piso é vergonhoso, para não falar outra coisa. Uhum. A gente vê professor dando aula para 2, 3 turmas diferentes, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, é É. triste, mas a gente tem que fazer a nossa parte, temos que correr atrás para poder desenvolver essa pessoa, pelo menos as que chegam até ali no ensino superior, e ajudá-las a transformar essas pessoas, não ensinando só ensinando não, né, compartilhando, porque hoje o professor já não é o único detentor do conhecimento. Uhum. Ele talvez seja um Instrumento. facilitador, ele vai direcionar, vai nortear o aluno, né? Fazer a pesquisa, saber pesquisar, estudar, ir atrás, enfim. Mas ajudar o aluno não só nesse ponto, mas a desenvolver ele para ele ser um cidadão e saber conviver na sociedade. Então, é isso. Eu só tenho a agradecer realmente. Espero que a gente possa gravar aí daqui a uns 5 anos e ver como que está essa história. Eu estou ansioso por isso já. Ansioso pelos 5 anos, né? Que bom. Porra, legal. Eu agradeço de novo. Lembrei de uma coisa, só por curiosidade. Você já viu muita coisa, já entrevistou muita gente, já passou, já teve muita experiência. Compartilha com a gente aí, ô Diego, uma experiência assim que você não esqueceu na área de RH. Pode ser engraçada, pode ser bizarra. Assim, o que tem de história que você comenta em casa, assim? Eu lembrei desse negócio, falei, cara, vou perguntar para ele, será que ele já passou por uma situação inusitada? Cara, inusitado e assim, quem é do RH passa muita coisa engraçada, muita. Eu tenho muitas histórias engraçadas para contar, muitas. Legal. É,
Eu tive uma gestora em uma certa empresa, não vou entrar no mérito, nem vou dar o nome do santo e nem o nome da empresa. Eu Tá. tive uma... que não vem ao caso a situação. Mas, Ué. enfim, é, essa minha gestora, ela tinha uma forma de lidar com a liderança, e tem muito aqueles memes que a gente fala, né? Qual a diferença entre chefe e líder? E Uhum. ela sempre foi uma exímia chefe. Então, inclusive, dentro dessa característica, teve muito caso de assédio moral gravíssimo dentro da gestão dela. E adoeceu muita parte da equipe. E teve gente que pediu demissão, saiu porque era crítico, né? Inclusive eu também cogitei várias vezes pedir demissão. Aham. E aí, numa dessas vezes, ela chegou na mesa dela e chegou e falou bem assim: ah, gente, eu queria ser menos de pessoas, porque eu sou tão de pessoas. Eu falei, meu Deus, gente. Todo Completo. mundo da equipe se olhou um para o outro assim e falou: ei, deixa eu pensar, qual é a parte de pessoas que você é que está faltando, cara, que a gente não sabe. Então, assim, isso foi Legal. um meme, cara, foi uma coisa tão bizarra. A gente falou, no dia que ela foi demitida, antes da gente sair, e ela chegou e falou assim: olha, eu espero que vocês tenham aprendido comigo. Eu falei: olha, fulana, eu aprendi muito com você. E eu estava feliz demais por dentro. Eu pensei, nossa, mas eu aprendi mesmo. Eu aprendi com ela o que não fazer numa gestão. E aí, enfatizou ainda mais aquilo que eu falei, da importância, né, do peso de uma liderança para a equipe, da sua responsabilidade, de como você vai tornar aquele ambiente. O gestor, o líder, ele é muito responsável por isso. Muito. Mas essa é uma das imensas, inúmeras histórias aí que a gente tem dentro de RH que são engraçadas. Legal, show de bola. Ô, Diegão, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Te agradeço de coração. Vou disponibilizar o vídeo. A gente vai fazer ali depois um bate-papo em 5 anos. E eu te desejo meu sincero sucesso, né? Eu te desejo o maior sucesso do mundo. Que você consiga continuar brilhando, sendo positivo, tendo desenvolvido ali essas capacidades, nunca parado e que você seja um excelente docente, que você consiga realizar mais esse feito na sua carreira e que te torne feliz, né? E te torne realizado sendo docente e gestor, tá? Muito obrigado. Eu é que agradeço, ô Lucas, agradeço por tudo, pelo papo hoje. Foi gostoso para poder olhar para trás, né, e ver lembrar dessas coisas. Foram maravilhosos, assim, esses momentos. E poder olhar hoje e falar assim: oh, obrigado, Deus, a gente vai caminhando, o esforço, né, as coisas vão cada dia é uma luta, né? Assim, eu até lembrei aqui de maneira rápida, fechando, que boa parte da graduação eu saía dali do IESB e a aula terminava, acho que era 10 horas, 10h30, eu não lembro direito, Lucas. Não. Mas eu ia na rodoviária do Planner, e aí eu ficava esperando a minha namorada, na época, minha esposa, né? Aham. No meio daquele... E era meio feio o cenário ali, era meio tenso, né? Então, hoje eu olho para trás e falo: caramba, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de pegar o ônibus. Hoje eu não lembro a última vez que eu peguei um ônibus. E não é isso que Venceu. diferencia. Mas assim, eu venci, sabe? Eu venci. Então, como foi bom bater esse papo com você e poder olhar para trás e falar: poxa, eu passei por isso, por isso, por isso, e com certeza a graduação foi um pontapé inicial ali que me ajudou demais. E eu te agradeço pelo papo, por essa lembrança, pelas aulas. A Legal. memória de você continua sendo extremamente positiva, pelo professor solícito que você foi, e eu tenho certeza que continua sendo, estendendo a mão ali para a galera. E estamos junto. Foi um Tamo prazer. junto. Obrigado. Eu vou encerrar a gravação por aqui